Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que o eterno Deus possa orientá-lo e conduzir a sua família no pleno conhecimento da verdade. Segunda mãe. Eu lembro que era assim que a minha mãe referia-se à minha professora. Ela dizia que eu teria que respeitar a professora como uma segunda mãe. Hoje, nós temos um espírito de rebeldia entre os jovens, né? Parece que a mídia, parece que a literatura e as pessoas têm feito com que os jovens eles insurjam contra os pais, os professores, os governos. E muitas vezes tem uma causa definida para isso. É por isso, para enfrentar esse espírito da época, que muitas vezes tem feito com que os jovens, as crianças, se vivam de uma maneira desrespeitosa, é que é importante que nós prestemos atenção no estudo de hoje, na devocional de hoje, que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto nos fala da relação entre pais e filhos. O versículo 1 e o 2 fala sobre como os filhos devem agir em relação aos seus pais, e o verso 3, como os pais devem agir em relação aos seus filhos. O verso 1 fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vemos aqui como os filhos devem tratar seus pais como uma autoridade, a ponto de obedecê-los, e como os filhos também devem ser submissos aos seus pais. O texto nos diz: obedecei. E o que é obedecer? Parece algo muito óbvio, mas dá para nós tratarmos essa palavra com um pouco mais de profundidade. Obedecer não é apenas cumprir uma ordem, mas é estar atento àquele que dá a ordem, é prestar atenção às suas palavras, é ouvi-lo, é realmente e depois fazer aquilo que foi pedido. Mas é uma relação de autoridade. É entender que aquele que fala, ele é uma autoridade sobre aquele que obedece. E aqui, especificamente, que o pai é uma autoridade, os pais são uma autoridade em relação aos filhos. Na verdade, obedecer significa colocar-se debaixo da voz daquele que fala com autoridade, no caso, os pais. Obedecer é ter aquele respeito e reverência. Não é obedecer apenas para cumprir, mas obedecer porque vê na pessoa do pai uma autoridade. O que não é obedecer? Não, quando nós vemos no texto, talvez podemos ver algumas atitudes de pessoas que não obedecem. E isto é claramente visto na nossa sociedade hoje e também apontada nas Escrituras como algo que deve ser firmemente tratado com castigos e disciplinas. Nós vemos, em primeiro lugar, aqueles que desprezam os seus pais. Muitos filhos desprezam seus pais, deixam
de amá-los, deixam de andar segundo as suas ordens. E Deus fala, lá em Deuteronômio, capítulo 27, o verso 16, que os filhos que desprezam seus pais serão amaldiçoados por Deus. Realmente, desprezar o seu pai, desprezar os seus pais, vai trazer uma consequência diante de Deus. Deus amaldiçoará. Muitos sentirão no futuro esse peso da mão de Deus. Nós vemos que também é algo abominável por Deus. Filhos que amaldiçoam os seus pais. Tem muitos filhos que realmente amaldiçoam os seus pais, não dando a eles o respeito que Deus exige que se dê. Muitas vezes, irmãos, os pais podem até não merecer este respeito. Muitas vezes, e temos pais ruins, pais maus, de coração duro, homens e mulheres que fazem o mal. Mas isso não quer dizer que um coração transformado por Cristo, trabalhado pelo Espírito Santo, deve agir da mesma forma como eles agiram. Um coração transformado vai fazer diferente. E não é amaldiçoar, é abençoar. Amaldiçoar, significa lançar maldição, abominar, desejar o mal. Não é isto o que crentes transformados, filhos crentes, fazem. Eles abençoam. Eles querem a transformação. Por mais que eles não mereçam, mas porque Deus assim exige. O que nós observamos na palavra de Deus em Gênesis, em Êxodo, capítulo 21, o verso número 17, é que os filhos que amaldiçoavam os seus pais na antiga dispensação, eles eram apedrejados, deveriam ser mortos. Na nova aliança, não é isso que nós vemos. No entanto, castigos, maldições de Deus, o peso da mão de Deus estará sobre aqueles que não agem segundo a sua vontade. Mas nós temos uma maneira correta de se obedecer. Como que os filhos devem obedecer aos seus pais? Nós falamos que o texto diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, o verso 20, o texto diz: em tudo obedecei a vossos pais. Devemos obedecer nossos pais em tudo. Devemos tê-los com respeito em todas as ocasiões. No entanto, há um limite para a obediência aos pais. O texto de Efésios diz: obedecei os vossos pais no Senhor. E quando nós obedecemos aos pais no Senhor, isso significa que se os nossos pais derem uma ordem ou falarem algo que vá contra a obediência a Deus, que vá de encontro com aquilo que Deus exige de nós, nós devemos respeitar ao Senhor Deus. A nossa obediência aos pais limita-se quando não desobedece à vontade de Deus. Devemos nos manter firmes com os nossos pais, obedecendo-os em tudo, desde que isto não cause um desobedecimento a Deus, não desagrade ao Senhor. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. É justo, é bom. Deus se agrada disso. Faça isso. Coloque-se realmente diante dos seus pais com amor, com reverência. Talvez Deus possa ter um propósito na vida dele, caso já não tenha. E isto
fará de você uma pessoa melhor. Obedeça aos seus pais. Vamos orar e pedir que Deus esteja dando-nos força para que em tudo obedeçamos nossos pais no Senhor. Santo Deus, temos vivido em um mundo de rebeldia. Temos visto muitas pessoas levantando-se contra as autoridades e também contra seus próprios pais. Dê-nos um coração transformado, para que possamos cumprir a tua palavra e obedecer os nossos pais no Senhor. Que o nosso limite da obediência seja até o ponto que não comece uma desobediência ao Senhor. Nos dê força, porque somos pecadores, somos fracos e tendemos a não fazer aquilo que é o certo. Mas nos dá a força para fazermos a tua vontade, conforme o Senhor requer. Isto nós pedimos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.